Estou aqui para não deixar você desistir. Eu comecei a história desse vídeo quando mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Para quem não sabe, eu sou o criador da Start Grana, que ensina investimentos e educação financeira. Eu pensei em desistir. E aí eu lembro que eu segui um empresário há muitos anos atrás e ele respondia caixinhas de pergunta e perguntaram para ele se ele já tinha pensado em desistir. Ele falou que todos os dias ele pensava em desistir. Como empresário, como empreendedor, para quem já sofreu isso, já passou isso na pele, sabe como funciona, a gente sempre pensa em desistir, mas desistir não é uma opção. Quando eu pensei em desistir da Start Grana e eu pausei o projeto por 4 meses, eu refleti muito e eu tentei encontrar forças em mim mesmo. E aí ninguém sabe, primeira vez que eu tô contando essa história aqui. E eu decidi que enquanto tivesse uma pessoa dentro da Start Grana, eu não iria desistir dela. Ou seja, eu não estaria desistindo de mim. Eu sei que muita gente tem, e eu não falo dificuldade no sentido ruim, mas às vezes não tem um suporte de um amigo, não tem um suporte de uma família, às vezes não tem um suporte emocional para conseguir acreditando, para seguir no caminho. E a ideia desse vídeo é justamente para isso, é para mostrar para você, é para estender a mão que é possível, contar um pouco da minha história, explicar um pouco sobre a minha ideia. E aí quando eu passei por esse momento dentro da Start Grana, eu criei uma frase que eu falo para mim, eu já publiquei várias vezes isso, e ela acabou virando um mote na minha vida que é não pare. Sempre quando eu penso em desistir, até tem acho que vídeo já aqui no canal, sempre que eu penso em desistir, eu falo não pare. Quando eu falo não pare, eu não tô falando para outra pessoa, eu não tô falando para você, eu tô falando para mim. Eu não sei se você já percebeu isso, sempre quando eu leio frases motivacionais nas redes sociais, provavelmente o sentido da frase que a pessoa está postando é um pedido de ajuda ou é algo que a pessoa está passando, nunca para uma outra pessoa, é sempre para ela. Quando você expõe algo, é algo que você está passando, é algo que você está sentindo. E quando eu digo não pare, eu estou falando para mim, eu estou tentando me motivar. Eu vou para academia todos os dias. Agora eu já passei por essa etapa, mas no início, que era mais difícil, faz 3 anos que eu vou com certa frequência, eu sempre postava não pare. Postava, eu na academia postava a quantidade de dias que eu estava indo e eu postava não pare. Por quê? Para servir como uma motivação e eu saber que eu não posso parar. E você não pode desistir. Você só pode desistir se você descobrir o que você está fazendo é completamente errado. Entretanto, você não vai desistir, você vai continuar, só que de outra forma. Você vai corrigir a rota, você vai corrigir o caminho. Porque todas as pessoas, e aqui é um dos pontos que eu quero trazer nesse vídeo, todas as pessoas, todas com caixa alta, todas as pessoas passam por dificuldades. Independente de quanto dinheiro que a pessoa tenha, todas têm seus momentos de dificuldade, seus momentos de querer desistir. Algumas pessoas têm mais força para continuar, outras menos. Eu não estou nem falando aqui de algo mais extremo, estou falando aqui de motivação mesmo para a gente seguir o trabalho, seguir estudando, seguir um objetivo, seguir um desejo, algo que a gente queira. Às vezes, pelo próprio ambiente que a gente vive, acaba nos desmotivando, a gente acaba desistindo. E é essa a minha ideia de trazer uma força para você, para que você não desista. A jornada, tanto financeira quanto da vida, ela é uma maratona, não é um sprint. Muita gente acha que o retorno tem que ser rápido, o retorno tem que ser imediato, que algo tem que acontecer, que a coisa tem que surgir da forma mais rápida possível. E não é assim que você obtém retorno, não é assim que você obtém resultado, seja nos investimentos ou na sua vida, tanto na saúde quanto na vida intelectual, na vida profissional. O retorno ele demora muito para aparecer. Você precisa plantar, você precisa regar, você precisa adubar. Depois de muito tempo, você vai colher os frutos.
E a maioria das pessoas, principalmente nessa época, nesse mundo que a gente vive, de distração, as pessoas acabam sendo cada vez mais imediatistas. Comecei a fazer algo, uma semana não deu certo, eu vou desistir. E ela pula para outro negócio. Começou outro negócio, passou um mês, vou desistir. O tempo para você obter sucesso, obter retorno, dependendo do que você estiver fazendo, vai levar 5 anos, 10 anos. Eu gosto muito de dizer para mim mesmo que o que eu estou construindo hoje vai se refletir daqui a 5 anos. Essa é uma ideia que eu tenho. E aí, sempre que eu olho 5 anos atrás, eu vejo tanto que eu evoluí e eu consigo me imaginar o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou ser daqui 5 anos. Porque eu venho num processo de evolução. Todas as pessoas têm esse processo. Algumas pessoas vivem numa involução, mas a ideia, o natural das pessoas é viver uma evolução. Só que as pessoas querem cada vez mais o resultado mais rápido possível. Dentro dos investimentos, a gente sabe que não é assim que funciona. Por isso que as pessoas perdem dinheiro. Por isso que você precisa aprender a investir, apesar desse vídeo ser um canal de investimentos, mas não ser exclusivamente sobre investimentos. Mas o próprio investimento, ele ensina muito a longo prazo. Se você for olhar a vida, o resultado que você tem na sua vida e o resultado que você tem na sua carteira de investimentos, eles são similares, porque ambos precisam de muito tempo para ter consistência, para ter um resultado sólido. Não é um resultado de uma semana, você tem um resultado de 20% numa semana, e nos próximos 5 anos de 5% negativo. Não adiantou nada aquela uma semana. Cada erro é uma lição paga. Desistir é desperdiçar o aprendizado. Se não me engano, no livro Diário de um CEO, ele falava muito sobre o fracasso, que nós praticamente somos um apanhado, um acumulado de fracassos. Quanto mais fracassos você tem, mais chances você tem de obter o sucesso. E aqui também é preciso ter uma análise um pouco crítica e uma análise reflexiva, que você ter fracassos não é você ser fracassado, não é você só errar na sua vida, é você estar buscando melhoria e errar, e perder, e ter um certo desapontamento, mas continuar buscando alternativas para melhoria. Não é esse erro que você teve que vai dizer quem você é. Eu citei no início do vídeo a Start Grana, já cometi alguns erros dentro da Start Grana, e aí ao longo do tempo eu vou corrigindo esses erros. Já fracassei. Meu próprio canal do YouTube, eu iniciei, depois eu parei. Se for buscar os primeiros vídeos, quando eu decidi iniciar, eu gravei o primeiro vídeo, eu fiquei acho que 6 meses para postar o segundo vídeo. E eu tinha tomado uma decisão que eu iria postar toda semana e não consegui postar. Voltei a postar, parei novamente, e aí eu vim num processo há mais de 2 anos tentando criar consistência, até que num certo momento eu consegui. Se eu tivesse desistido lá atrás, não estaria tendo retorno agora. O vídeo, o meu canal está no início, tem poucos acessos aos meus vídeos, mas eu não vou desistir por causa disso. Eu prometi que eu não iria parar, e aí, voltando ao não pare, independente do resultado que eu tenha. E aí é uma visão diferente que eu tenho. Quando você aprende que você não vai desistir, o que poderia ser negativo para você passa a ser positivo. Eu tenho uma história que quando eu decidi gravar vídeos, acho que foi a partir de novembro de 2024 que eu comecei a postar toda semana, e aí a partir de fevereiro de 2025 comecei a postar todos os dias. Teve um vídeo que eu postei que teve 0 visualizações no primeiro dia, 0 visualizações no segundo, e aí no terceiro dia eu falei, cara, eu vou parar com o canal porque não dá. Se o YouTube não recomendou para uma pessoa, é porque enfim, meu conteúdo é ruim, meu canal é ruim, alguma coisa errada eu estou fazendo. E aí eu voltei pro título desse vídeo, que é desistir não é uma opção. E eu falei, eu não vou desistir, porque eu sei que em algum momento alguma pessoa vai assistir meus vídeos.
E aí eu mudei a visão que eu tinha depois desse vídeo, porque quando a gente cria um canal, todo mundo pensa, para quem é fora do YouTube, não faz ideia, que nós vamos criar um canal, a gente vai começar a postar vídeo e depois de 2, 3 meses vai ter 10 mil pessoas inscritas e a gente vai ter 100 mil visualizações no vídeo. E não é assim que a coisa funciona. Demora, é um processo. Eu estou em fevereiro, março, abril, maio, 4 meses postando com frequência. Acabei de falar aqui, são 3 anos, 5 anos para ter resultado. Daqui a alguns anos eu vou ter. E eu prometi para mim mesmo que eu não iria desistir. E eu não vou desistir. Então eu faço parte desse processo. Talvez no vídeo que eu tive 0 visualizações eu poderia levar como um fracasso e falar: pronto, parei, não vou continuar. É difícil. E aí, a partir disso, eu me torno muito mais grato por 10 pessoas, 15 pessoas que visualizam o meu vídeo, por estar passando por esse processo, essa experiência, do que ficar brabo com só 500 pessoas viram meu vídeo, só 300 pessoas viram, não tenho 1000 visualizações. Eu tenho 10 pessoas assistindo o meu vídeo. Olha que interessante. Isso para mim é maravilhoso. E eu agradeço por isso, eu sou grato por isso, porque desistir para mim não é uma opção. O seu valor não está no seu saldo bancário, mas na sua capacidade de se erguer. Aqui tratando mais de negócios e investimentos, muita gente confunde riqueza e aí precisamos separar as coisas. Riqueza é sim dinheiro, mas você ser rico e não ter valores nenhum, não ter crenças nenhumas, não ter uma gratidão por algo, e aqui eu não estou falando gratidão de uma forma vulgar, é de você agradecer mesmo, de você gostar, de você ter tesão pelo que você está fazendo, você fazer porque você gosta de fazer, não porque você está esperando um retorno. Isso vai te dar muito mais forças para você continuar no processo. Se você entrar em algo, entrar no YouTube, começar a trabalhar na internet, seja o que for, dentro ou fora dela, só pelo dinheiro, só pelo status que você vai ter entre o seu ambiente que você vive, entre seus amigos, para sua família, para mostrar para os outros, você não vai ter forças. Você não pode comparar seu caminho com o dos outros. Essa comparação é a receita para a frustração. Eu citei o exemplo do meu canal. Se eu fosse me comparar até com pessoas que estão iniciando no YouTube, os meus resultados são muito ruins. Por enquanto são ruins. Mas eu não posso me achar inferior ou tomar uma decisão que pode ser meramente ao acaso. Pode não ter acontecido. O meu canal existe há mais de 10 anos, porque eu usava de forma pessoal antes. Pode ser por causa do algoritmo, pode ser por N motivos. Não é isso que vai dizer se eu tenho capacidade ou não. Quando eu fico comparando com os outros, eu me espelho nos outros e aí aqui tá um ponto que a gente pode cair numa armadilha, porque o que a gente vê do outro talvez não seja a realidade. Talvez a pessoa tenha muitos problemas, talvez a pessoa tenha problemas psicológicos, problemas com dependência, e a única coisa que ela mostra na internet é uma vida feliz, e lá no interno dela não é. Aí você começa a se espelhar nessa pessoa, você começa a querer atingir o que ela tem, você um exemplo disso que os jovens hoje eles veem aquele influencer, aquele cara lá que tá andando de Ferrari, de Lamborghini, e esse carro às vezes é alugado ou esse carro é roubado, ele conseguiu de uma forma ilícita, você não consegue atingir, você se lança na internet, você começa a montar um negócio, não obteve o resultado, ou mesmo que seja de uma forma lícita, mas é um cara que ficou 50 anos trabalhando para atingir aquele resultado, ficou 20 anos, você se compara com ele, não consegue chegar no mesmo resultado, se frustra, e às vezes a tua realidade, sendo diferente, você poderia aceitar essa condição, se tornar uma pessoa muito mais leve dentro dessa condição e até ter um resultado muito melhor. Às vezes o resultado, digamos assim, visível é diferente, e o visível que eu tô falando em termos financeiros, mas a tua qualidade de vida, o prazer que você tem, o relacionamento que você tem na sua família é muito melhor do que aquela pessoa. Então deixa de olhar
o que o outro tem, deixa de olhar a grama do vizinho e começa a olhar para você mesmo. Se você tem filho, agradece pelo seu filho, acorda todo dia e luta por ele, luta para dar um futuro melhor para ele. Imagina que se você desistir, é uma chance a menos que você tem de dar uma condição melhor para sua mãe, para alguém da sua família, porque às vezes você tem uma charge, que é o cara que tá cavando, né, um túnel. Aqui a gente tem uma parede e ele tá aqui cavando o túnel, ele cavou, 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 quando ele chega aqui assim, ele fala, nossa, não chega nunca do outro lado, aí ele desiste e vai embora, e faltou isso daqui para ele conseguir atingir o objetivo dele. Pequenos progressos consistentes superam grandes saltos esporádicos. Essa frase aqui é o que contém o conceito dela no livro, e aí eu coloquei aqui o Essencialismo e Sem Esforço, que é o livro do Greg McCall. Não sei qual dos dois, porque eu li os dois juntos, e aí para mim é uma coisa só, porque um é continuação do outro, mas esse autor ele fala muito que as nossas mudanças, elas são feitas através de pequenos hábitos. É aquele 1% que você faz todo dia, aquela melhoria que você faz, essas pequenas coisas que dentro da Start Grana, caso você não conheça e queira investir, você pode clicar no QR Code aqui do lado ou no link da descrição. Nós chamamos de efeito grana, que é aquela pequena coisa que você faz, um pequeno ajuste que você faz ali dentro do seu dia a dia, dos seus gastos, que vai ter um retorno exponencial muito grande no futuro, depois de 10 anos, 20 anos. Então, esse pequeno hábito que você vai construir hoje, essa pequena melhoria que você vai construir, é o que vai te dar um retorno muito grande. Talvez você já esteja vivendo esse processo. E aí você acha que o caminho da desistência está muito mais perto, é muito mais fácil você desistir. E sim, é fácil, porque desistir não exige esforço, é só você falar: pronto, parei, deixei de fazer. Só que o que você vai fazer depois disso? Você vai ter que recomeçar de uma outra forma. Por isso que desistir não é a melhor opção e não deve ser uma opção. Você não deve ter a desistência como uma opção. E por fim, invista em si mesmo. É o único investimento com retorno garantido. A única forma de você não passar por esses problemas e, e conseguir esses avanços, essas melhorias, eu citei aqui algumas passagens que eu tive, e eu recordo quando eu decidi, por esses 4 meses, parar com a Start Grana. Na verdade, eu dei um tempo, mas a ideia era acabar com o projeto e fazer uma outra coisa. Eu usei esse período para estudar bastante, para ler bastante, para ter um crescimento. E é um investimento que, por mais que ele não seja revertido no meu negócio, que no meu caso, obviamente, foi porque estava estudando investimentos, ele vai se revertir na sua vida, na sua qualidade de vida. Então, quanto mais você investe em você mesmo, mais chances você tem de, de obter retornos positivos e mais longe você está da desistência. Porque a partir do momento que você vai melhorando, você não precisa desistir. Não sei se tá ficando claro isso, mas imagina que você passou a ser uma pessoa que se alimenta melhor. Largou o vício do cigarro, por exemplo. Começou a correr, começou a caminhar, começou a ir para academia, começou a ter uma alimentação melhor. Cognitivamente, outros aspectos, seja na sua disposição física, na não procrastinação, tudo isso vai estar ajudando você a não desistir, a você não se sentir um fracassado, porque agora você está conseguindo ter retorno. E esses retornos que você tem, eles vão perdurar ao longo da sua vida. Não é algo, não é um projeto, um negócio que eu comecei a fazer e 4 meses depois eu desisti. É para sua vida, vai para sua vida inteira. O que você está ganhando de benefício de saúde hoje vai ser revertido durante muitos anos. Mesmo o conhecimento que você está adquirindo hoje, ele vai ser revertido durante muitos anos. E quanto mais você oxigena, que você traz oxigênio como se fosse uma musculação mesmo para sua musculatura, para o seu pensamento, para suas ideias,
é mais fácil você sustentar, você consegue ter uma base mais sólida. Esses pensamentos que existem de desistência, pensamentos nebulosos de ansiedade, depressão, isso vai surgindo. Lógico que eu não sou psicólogo, tem pessoas que têm problemas maiores, não é num vídeo que a gente consegue, digamos assim, transformar ou mudar a pessoa, porque às vezes essa mudança não depende apenas de um desejo, ela depende de hábitos, depende de ambiente, que vai mudar comportamento, mas não é algo que eu quero fazer. Inclusive, eu terminei de ler agora o livro O Poder do Hábito e tem um capítulo que ele fala sobre o livre arbítrio, que em determinado momento que nós adquirimos um hábito, nós deixamos de ter consciência sobre aquilo e nós continuamos o praticando. Então, talvez exija um processo um pouco maior do que apenas você desejar não desistir. Mas, se você tem essa vontade e você precisa de uma ajuda, eu espero que esse vídeo realmente tenha ajudado você, que você não desista, que você deixe de ter como opção desistir. E eu me prontifico desde já, se você precisar, isso de coração mesmo. Minhas redes sociais estão abertas, entra na DM aqui, seja do YouTube ou outro local que você esteja assistindo esse vídeo, ou outro acesso que você tenha, tem todos os links aqui, todos os contatos dentro do YouTube. Manda uma mensagem para mim e fala: estou pensando em desistir, estou com um problema num projeto, estou com um problema na minha vida. Eu, se eu puder ajudar, eu vou fazer o possível para ajudar, ou pelo menos tentar achar uma solução aí. Pode contar comigo para isso. Não estou falando isso da boca para fora, realmente precisando, pode entrar em contato. Agradeço demais se você ficou aqui nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta também esse vídeo, compartilhe com quem você ama, para quem precisa de uma ajuda e não vai desistir, assim como eu até hoje não desisti, eu não vou desistir. É isso, valeu, até a próxima, tchau.